ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que é um convite para a gente ser quem a gente é, para a gente trazer as nossas verdades. Vou usar uma palavra do meu convidado, trazer as nossas vulnerabilidades à tona. Meu convidado de hoje, assim, ó, tô muito feliz que ele está aqui na minha frente, é o Edu Valadares, da Edu VLLD, Educação e Vulnerabilidade. Ele é escritor, palestrante, professor, designer de aprendizagem. Bem-vindo. Ah, que bonito. Tô muito feliz, Débora. Muito obrigado aí pelo convite. Tô muito empolgado para a nossa conversa. Sobretudo para estar num podcast com esse nome, né? Falando com o Coração. Lindo demais o seu projeto. Estou muito feliz aqui para a gente bater papo e falar de coisas assim que mexem com o nosso coração. Eu agradeço muito pelo teu tempo, pelo teu aceite. E eu quero começar essa nossa troca falando justamente sobre a vulnerabilidade, porque foi neste lugar em que a gente se conectou. Foi. Faz já um tempão, né? Faz. Como é que tu acessou, Edu? Quando foi o momento que tu acessou a vulnerabilidade, a tua, e tu viu que isso te levaria além? Essa pergunta é muito boa, porque conscientemente ou inconscientemente, né? Eu fui marcado ao longo assim da minha história, da minha vida, por vários momentos, como para qualquer pessoa, de muitas situações de vulnerabilidade. Perda da mãe, perda do pai, fui morar em lugar diferente, casei, mudei de carreira, de experiência profissional, busquei novos rumos. Então eu vou demarcando, né, essas situações como situações de vulnerabilidade. Mas eu não tinha até então assim, essa noção do que era vulnerabilidade. Lá em 2013 para 2014, eu começo então a encontrar um pouco mais essa definição mais concreta do que significa a vulnerabilidade em si. Isso se deu por meio da leitura de livro. Então, o primeiro momento foi lendo um livro que falava sobre isso. E é o livro famoso da Brené Brown, grande estudiosa e especialista nessa área, que fala muito sobre isso. O primeiro livro que eu fui ler foi A Coragem de Ser Imperfeito. Foi um primeiro contato que eu tive, até li na versão em inglês, depois eu reli para estudar, para entender mais o tema da vulnerabilidade, fui ler em português. E aí eu comecei, então peraí, acho que várias situações pelas quais eu já fui passando, isso significa então vulnerabilidade. Aí eu comecei também a buscar os sinônimos, entender o que era a palavra em si, coragem, ousadia, essa coisa do destemor, de você vencer as barreiras. Peraí, acho que eu já passei então por inúmeras situações que a gente pode chamar isso de situação de vulnerabilidade. Comecei a pesquisar mais o tema. Depois, mais para frente, Débora, eu comecei a associar a vulnerabilidade, aprofundando ela com a questão da vergonha. Então, fui pesquisar também pela psicologia, pela filosofia, a vulnerabilidade, a vergonha, encontrar esses pontos de contato. Mas como a minha área é uma área da aprendizagem, aí eu acho que a sua pergunta também dá margem para eu falar um pouco disso. Eu já era, em 2013 e 2014, professor de sala de aula presencial. Aí fui trabalhar com sala de aula digital, virtual. Depois eu comecei, então, a associar mais a questão da vulnerabilidade com a aprendizagem em si. Até que eu criei uma espécie de um jargão. A educação não funciona sem a vulnerabilidade. Para aprender, a gente precisa estar numa posição, numa situação de vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade ela se encaixou na minha questão pessoal, mas também na minha questão profissional. Isso virou, inclusive, instrumento também do meu trabalho. Então, a vulnerabilidade ela vem lá atrás, em 2013, 2014, quando eu passo a dar assim, um sentido mais concreto para o termo. Depois eu pesquiso, começo a associar e crio, a partir disso, também todo um trabalho em cima da vulnerabilidade. Edu, eu estava vindo para cá e mentalizando o nosso encontro e essa conexão que tu faz, que eu acho sensacional, entre aprendizagem e vulnerabilidade, e me recordei de uma situação minha. E olha como é importante a gente ter abertura para a vulnerabilidade, como essas coisas conectam.
há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar inglês, eu venho de um lugar com muitas oportunidades. E a minha mãe e meu pai sempre investiram na educação e no conhecimento. A minha mãe diz até hoje que podem levar tudo que tu tem, menos o conhecimento. Então, eu comecei a estudar inglês, só que eu sempre fui a mais nova na turma dos mais velhos. E eu venho de uma educação mais rígida. Uhum. E eu tinha muita vergonha de errar e dizer que eu não sabia. Uhum. Eu não sei inglês como eu poderia saber hoje. Porque eu tenho vazios de aprendizagem por não ter dito que eu não estava entendendo, por vergonha. Olha que sensível. Isso acontece muito. A marcante situação de uma aluna, de um aluno em sala de aula fazer esse gesto, né? De levantar a mão para fazer uma pergunta. Às vezes até levantar uma curiosidade ou então compartilhar um conhecimento. E eu vejo, Débora, como é que essa situação ela se amplia para os ambientes de trabalho também, que não deixam de ser ambientes de aprendizagem. Mas quantas vezes nos ambientes de trabalho nós estamos deixando de aprender por nos esbarrarmos, nos limitarmos na questão da vergonha? Não vou perguntar para minha colega como é que ela descobriu, como é que sobe esse vídeo, ou como é que monta essa planilha, ou como é que participa de uma reunião, como é que ela montou essa reunião. Não, estou com vergonha, ela sabe mais que eu. Eu tenho defendido nos últimos tempos, nessa associação de vulnerabilidade com a aprendizagem, como é nobre o gesto de você virar e falar assim: puxa, fulano, eu não sei como se faz isso, me ajuda. Eu penso que para traduzir, resumir muito essa questão de ser vulnerável, é você se colocar nessa situação. Me dá uma ajuda aqui, porque eu não sei totalmente isso. Eu até pesquisei, eu comecei a dar uma olhada, mas eu não estou sabendo esse assunto aqui 100%. Eu vi que você tem um domínio um pouco maior sobre isso. Será que você poderia disponibilizar 10, 15 minutinhos? Eu também tento te ajudar com essa outra coisa aqui que eu sei também. Aí a gente compartilha, troca, sabe? Essa situação é uma situação muito típica de sala de aula, de escola, mas também não dá para nem dizer que é mais ou menos no ambiente de trabalho. E por que não dizer nos ambientes também familiares? Quando uma mãe, um pai... Eu não sou pai ainda, mas quero muito ser, Débora. Então, sempre dou esse exemplo de ter um filho, uma filha, e você achar que você já sabe todas as respostas. E, pelo contrário, você pode fazer altos cursos de como ser o melhor pai, a melhor mãe, mas é na prática. E é justamente tentando descobrir. Esse tentando descobrir é a partir desse viés do eu não sei. E eu penso que a gente cresce muito com essa espécie de ditadura de sucesso, de que a gente tem que ter todas as respostas para tudo o tempo todo. O mundo cada vez mais nos trazendo novidades, e parece que a gente tem que ter as respostas prontas, né? Como se eu fosse assim, eu não sei. Eu não sei as respostas. Eu sei fazer perguntas. Eu penso, inclusive, que a gente poderia estar mais focada nessa abordagem, né? Abertura para o novo a partir de saber montar novas perguntas. Não já achar que já tem tudo pronto. Isso serve para quem está aprendendo a ser um gestor ou uma gestora, para quem está aprendendo a ser um pai, uma mãe, para quem está aprendendo a estudar, a aprender uma coisa nova. Saber que todo dia você está aberto a uma situação diferente. E essa coisa diferente ela vai despertar em você o eu não sei. E não é vergonha dizer eu não sei. E acho que a gente poderia lutar contra essa ditadura que parece que você tem que estar o tempo todo preparada para tudo. E não necessariamente a gente está. Bah. Você concorda? Muito. Você é a mãe. Bah, bota aí uma criança para dar uma sacudida, a gente tem que dizer que não sabe. E esse lance que tu falou às vezes a gente estuda, mas chega na hora e não... Né? Pô, fiz curso, Edu, de curso para mães, assim, processo, só para curiosidade, assim, sabe? Deixa eu ver como é que se fala e tal. Aí, para mim, ficou muito marcado a aula sobre amamentação. Uhum. Tu acha que eu me lembrava de alguma coisa lá na hora? Na hora H? Nada. Tive que lidar com não sei, não tô conseguindo, com os pensamentos de sou uma péssima mãe, não consigo nem amamentar. E todos os desafios, não foi um processo fácil para mim. Mas, assim... Eu fiz um curso e eu não
sabia nada na hora, porque também tem isso da expectativa e a realidade, Exato. né? Edu, fiquei aqui pensando, tu é professor. Aqui nos bastidores tu estava comentando que tu dava aula presencial, porque, né, galera, existia o presencial, 100% presencial, não faz muito tempo, né? O que te inspirou a lecionar, a decidir por essa carreira? Legal. Interessante a pergunta, porque ela tem a ver total com a minha história de vida, que envolve o aspecto da vulnerabilidade mais uma vez. Débora, eu não queria ser professor numa primeira escolha. Inclusive, isso acabou moldando, de certa maneira, isso descobrindo mais tarde fazendo terapia, a minha personalidade. Essa coisa da ousadia, não ter medo de arriscar. Porque, num primeiro momento, eu imaginei que eu seria médico. Então, eu tentei vestibular para medicina. 1, 2, 3 vezes. E não passei. Na verdade, passei sim. Numa última tentativa, eu passei por uma universidade privada, mas não, minha família não tinha uma estrutura socioeconômica à época favorável que pudesse pagar uma faculdade de medicina, mas ao mesmo tempo já não era mais a minha vontade. E como é que isso foi se dando? Eu me descobri professor em sala de aula, presencial, assistindo a uma aula. Nessa tentativa do vestibular de medicina, assistindo uma certa aula, uma voz se conectou comigo e conversou: Edu, você nasceu para ser professor, a sua comunicação está na veia. Vai fazer que nem esse professor aí na frente está fazendo, inspirando outras pessoas para fazerem prova como você está fazendo. Aí eu, como assim? Eu estou aqui sentado para ser aluno, para ser um dia médico, e vem a voz dizendo que eu vou ser professor? E eu demorei um tempinho para assimilar essa mensagem. Eu fui conversar com professoras, com professores, assim, como é ser professor no dia a dia? Como é que faz? Como é que você lida com as situações? Opa, acho que eu tenho estrutura para isso. Eu me identifiquei, gostei. Então, primeiro, acho que foi, Débora, um senso assim de identificação. Depois eu comecei a questionar se era bem aquilo, até porque eu tenho uma irmã cujo nome é Débora, 5 anos mais velha que eu. Então, minha irmã, ela já tinha feito, ainda se fala hoje assim, né, normal. Normal é um tipo de ensino médio que a gente fazia para virar professora, antes de fazer uma faculdade de letras necessariamente. E minha irmã tinha feito. Minha irmã já era professora de música, minha irmã dava aula de piano. Então já tinha esse nome professora na minha família. Não tinha outra além da minha irmã. Minha irmã foi a primeira professora assim na família. Mas eu fiquei pensando, mas espera aí, eu vou continuar também a seguir essa mesma carreira da minha irmã, mas eu não vou para esse mundo da arte e da música, vou para o mundo das letras. Vou ser professor de língua portuguesa, vou ser professor de redação. Então foi assim, com a identificação primeiro em sala de aula, esse questionamento com outros modelos e exemplos que eu tinha ao meu redor, professores e professoras de cursinho, e esse primeiro modelo também dentro de casa, minha irmã. Eu tive muita inspiração dentro de casa também com minha mãe e com meu pai. Minha mãe, ela era artesã, então minha mãe também era muito envolvida com o mundo das artes. Minha mãe gostava muito de ler poema. Minha mãe declamava poema na igreja. Então também foi uma primeira relação que eu tive com o mundo das artes. Minha mãe, além também de declamar, minha mãe era pintora. Então eu tinha muitos quadros dentro de casa, tinha muitos livros. Meu pai lidava também com o universo das letras, porque meu pai ele era revisor de textos numa revista. Lá na década de 70, 80, muito famosa, revista que nem existe mais hoje. Ele revisava textos nesse aspecto gramatical. Isso foi, de uma certa forma, me influenciando, né? Ali inconscientemente. Mas eu queria fazer medicina, por quê? Porque eu achava que medicina ia me trazer status. Um dia eu quero ser o doutor Eduardo Valadares. E isso tinha muito uma relação com a minha classe social. Eu vim de uma classe social, classe média baixa, então eu pensava em ascender socialmente. E eu projetava, era uma projeção assim, talvez por ver televisão, filmes, ou o universo das pessoas ao meu redor, ser médico vai te trazer status. E aí eu escolhi medicina por isso. Depois a ficha caiu. Não, eu não tenho estrutura emocional para ser médico. A minha veia está no mundo da comunicação. Eu escolhi então virar professor. Fui professor de escola, de sala de aula presencial por 16 anos. Aí nesse primeiro contato com essa área professoral, tive muitas experiências. Mas já que o nome do podcast é Falando com o Coração sempre
esteve muito alto. Eu tenho um verso que eu uso muito, Débora, que é o verso do cantor Rael. Rael é um cantor bem famoso. Ele tem uma música, se chama Ainda Bem. Aí tem um verso da música dele que fala: ainda bem que eu ouvi as batidas do meu coração. Então eu gosto muito de mostrar essa parte, né? Eu ouvi as batidas do meu coração inclinadas sempre. Não estou mais feliz fazendo isso. Deixa eu me reestruturar. Deixa eu recalcular a minha rota. Então deixei esse ambiente de sala de aula presencial, onde fui muito feliz, sim. Fui para uma sala de aula digital. Então passei da aula mais para as câmeras, falando com outro universo de alunos. Tive um outro tipo de experiência que eu fui aprender também essa área do design de aprendizagem, criar metodologias de aprendizagem. Então, eu sou hoje um cara com 26, 27 anos aí de carreira. Eu sou muito feliz com esse universo da educação, da aprendizagem. E a medicina ela ficou lá atrás como uma mera assim, inspiração de... É um ótimo caminho profissional, mas não era para mim. Eu sou muito hoje consciente de que isso era uma fase da vida que eu estava projetando uma questão. Mas foi muito isso, uma identificação em sala de aula, modelos ao meu redor, uma certa influência também familiar pelo universo que eu tinha dentro de casa. Minha irmã era pianista, então eu cresci ouvindo piano todo dia. Então essa coisa da música, das artes, da pintura, da literatura, ela sempre me envolveu, sabe? Então, de certa forma, não há como negar, isso também acabou me puxando para esse universo das letras. Depois eu me formei em faculdade, fiz letras e tal. E sou muito feliz com esse ramo da educação. Fiquei aqui maquinando, pensando o seguinte. Tu dava aula na escola. Tu é um super palestrante, já foi para SXSW, já falou no TED, né? Tá aí, entra nas empresas, tu circula em muitos ambientes. De que forma, Edu, tu consegue fluir em públicos tão distintos, com linguagens, às vezes, muito específicas? Vou abrir um parênteses, posso estar errada, mas eu sinto que o corporativo não quer nem ler a palavra vulnerabilidade. Tu pode chegar lá e dar teu show, mas não pode estar na proposta. Exato. Como é que tu faz essa magia acontecer e transitar sem perder a tua essência e a tua autenticidade? Ótima pergunta, amei. Desde que eu resolvi criar um projeto de carreira solo, vamos chamar assim, que eu criei a Edu VLLD, justamente com esses nomes, né, com essas bandeiras da educação e da vulnerabilidade, eu criei o projeto de fazer as pessoas desmistificarem a relação que elas talvez nem soubessem que tivessem com a aprendizagem. Porque eu colhi muito isso da sala de aula, do ambiente escolar. Existe uma confusão muito grande para as pessoas entre o que é estudar e o que é aprender. E aí eu vim desse ambiente mais tradicional da escola, com as pessoas crescendo e com muita, aspas, raiva, incômodo, chateação, desconforto, fecha aspas, essas palavras são importantes aqui nessa conversa, sobre o que é aprender. E parece que até gerou uma espécie de um trauma. Ai, não me falem aprender coisa nova, não. E aí a minha transição dessa sala de aula presencial, sala de aula digital, eu também passei para o campo da gestão. Eu fui gestor muitos anos. E aí eu comecei a ter essa ponte entre o professor da sala de aula presencial, o professor da sala digital, e também ver o ambiente de trabalho como recebia, o que significa aprender. E as pessoas criam esse bloqueio, essa dificuldade, quando, na verdade, aprender é algo simples, fácil, prazeroso. Mas a gente não é estimulada a aprender todo dia, toda hora. Parece que para aprender, Débora, a gente tem que estar num ambiente formal, tem que vestir uma certa roupa. Não, a gente está aprendendo aqui, inclusive, nesse momento, com as coisas que a gente está trocando, a maneira como você pergunta, a maneira como eu respondo, não necessariamente só a resposta em si, com todo o contexto envolvido, a gente está aprendendo. Mas parece que por anos a gente fica sempre associando unicamente aprendizado a tem que estudar, tem que estudar.
Claro, uma coisa está intimamente ligada à outra, sim, elas não são dissociadas, mas aprender também pode ser algo muito costumeiro, diário, cotidiano. Por isso, simples, fácil e divertido, prazeroso, como eu disse ainda há pouco. Dito isso, assim, eu comecei então a conectar, né, as experiências que eu tinha muito do ambiente tradicional de sala de aula para um ambiente corporativo. A sua pergunta foi muito boa porque tem toda uma adequação ou adaptação da linguagem. Mas eu comecei também a estudar isso e perceber como é que eu podia fazer essa mudança. Eu trabalhei muitos anos com o ambiente de muitos jovens, né? E pessoas que estão colocadas numa situação de desafio, tem que passar numa prova de vestibular, ambiente tenso, de ansiedade. Então, eu também vivenciei muitas situações ligadas à saúde mental, alunos ansiosos, com depressão, com medo. E quando eu fui para um ambiente corporativo, também da palestra, treinamento, realizar workshop, não é muito diferente. Pessoas estão ansiosas, estão com medo, estão depressivas por outros tópicos, mas são temas que permeiam da mesma maneira, sabe? E eu comecei então a estudar as pontes, de que maneira eu posso adequar a minha linguagem, trazer meu repertório, minha bagagem de conhecimento de um ambiente para levar para o outro. Você tem toda a razão. Realmente, quando a gente leva para um ambiente de liderança, a palavra vulnerabilidade, ela se transforma assim num grande tabu. Acho que a palavra é essa, um tabu. Há pouco tempo eu tenho trabalhado muito com essa expressão, né? A vulnerabilidade como protagonista da transformação. Resta saber quem está preparado, preparada, está aberto, aberta a passar e querer essa transformação através da vulnerabilidade. E eu gosto muito também de bater nessa tecla. Não é a toda hora e todo momento que as pessoas precisam estar disponíveis ou dispostas a lidarem com a vulnerabilidade. São situações, então cabe a você também interpretar. Estou aberto, estou aberta, estou preparado, preparada para isso? Como é que eu posso estar mais? Então acho que essas conversas nossas aqui levam as pessoas também a pararem para pensar o que é, como a vulnerabilidade se dá na minha vida, que situações eu já encarei em que eu perdi uma oportunidade porque eu não fui vulnerável. Não, essa aqui eu realmente não precisava ser tão vulnerável assim. Questionar o lado negativo também. Preciso estar vulnerável o tempo todo? Gosto muito de trabalhar também essa diferença do ser vulnerável para o estar vulnerável. Não é bem a questão da tecla do ser, é do estar. Há momentos em que faz sentido estar vulnerável, há momentos que talvez não tanto. Então, eu comecei a fazer essas pontes, dadas as experiências, fui pesquisar muito e tenho levado muito isso para os ambientes corporativos para quebrar também um pouco essa noção do que é a vulnerabilidade, assim como quebrar a noção do que é aprender. Então, eu tento associar muito essas duas bandeiras. Então, dá para aprender mais sendo vulnerável? Sim. Como? Aí a gente usa ferramentas e mostra, por meio de cases, de exemplos, como é que, caramba, eu podia estar avançando mais na minha carreira se eu fizesse uma pergunta para minha colega do lado que eu não sei, eu compartilhar o que eu sei, para ela também aprender comigo e eu aprender com ela. Será que não vale reservar, de repente, um momentinho de aprendizagem aqui na minha empresa, toda sexta-tarde, toda segunda de manhã, toda quarta? Em que momentos a gente pode criar esses slotzinhos de tempo, né? Essas lacunas, essas separações para aprender dentro do ambiente de trabalho, porque dentro do ambiente de trabalho isso se aprende, isso revigora, isso conecta, isso amplia as visões. Então, hoje, um pouco do meu objetivo, do meu propósito, se a gente puder chamar assim, eu gosto muito da palavra significado, meu significado hoje, Débora, tem sido esse: pegar toda essa minha bagagem de educação, de aprendizagem e levar para o ambiente corporativo, mas para ensinar as pessoas como desmistificar o que significa a vulnerabilidade em si. Ah, maravilhoso. Necessário. Necessário. E como as pessoas acabam trazendo resultados, porque o ambiente corporativo vive de resultado, eu sei. Mas como elas podem trazer mais resultados efetivos na sua prática pela vulnerabilidade? Isso é para qualquer posição, cargo. Uhum. A vulnerabilidade, ela tem esse poder de transformar e mudar os conceitos que as pessoas têm de N tópicos. Muito especial. Edu, tu foi 2 vezes pro SXSW. Foi. A primeira vez, como é que foi
Ai, gente, eu sou de Porto Alegre, falo gauchês. Como é que foi o gurizinho lá que enxergou que queria ser professor, chegar em Austin, palestrar internacionalmente num dos eventos mais importantes de inovação do mundo? Primeiro, eu trabalhava à época numa plataforma de educação que foi também a grande estimuladora para esse processo acontecer. Muito legal essa pergunta, porque eu também gosto muito de reconhecer as aberturas que a gente também dá para o universo trabalhar com você, né? Eu também me colocava como uma pessoa muito afim de crescer, aprender mais, romper barreiras. E aí a situação foi mais ou menos assim. Em 2016, eu tive a oportunidade de ir a Austin e assistir apenas. Eu fui só para assistir, convidado pela empresa que eu trabalhava à época. O CEO, o fundador da plataforma, me convidou. Olha, é um dos eventos de inovação mais impactantes do mundo. Gostaria de levar um time, vamos 5 pessoas da plataforma. Gostaria que você liderasse o time pedagógico, porque à época eu era liderança pedagógica. Você aceita? Você topa? Eu, me dá 2 dias para pensar. Eu não tive essa petulância, ousadia de me dar um tempo para pensar. Mas é isso que a vulnerabilidade também traz, sabe, Débora? Assim, calma. Deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu sair do olhar da emoção e vir um pouquinho para a razão. Por que vou? O que vai acontecer? E se eu não for? Mas e se eu for? À época, então, 2016, eu já tinha desenvolvido um trabalho nessa plataforma, ou melhor, já tinha começado a desenvolver um trabalho de metodologia de aprendizagem diferenciada nesse lugar, que trabalhava com 4 pilares: autonomia, criatividade, colaboração e autoconfiança. E eu utilizava isso para melhorar a aprendizagem de jovens estudantes. E aí, quando pintou esse convite, eu vou lá para fora para ouvir o que a galera está falando. Vale lembrar que a gente já falou aqui nesse podcast, em 2016, eu já tinha lido 2 livros da Brené Brown. Aí eu falei assim, cara, eu vou nesse evento porque a Brené Brown já esteve nesse evento. Eu quero ir lá para ver o que rola. Aceitei o desafio 2 dias. Depois eu fui lá e respondi que eu queria, então, participar. Porém, o evento é todo em inglês. Eu nunca tinha participado de um evento na gringa. E aí, quando eu fui para assistir, eu fiquei muito impactado. Todo mundo falando inglês para cima e para baixo. 5.000, 6.000 pessoas de vários lugares do mundo. E eu lá sentadinho assistindo. Quando eu voltei no aeroporto, bateu assim uma reflexão. Eduardo, olha que máximo. Olha de onde você saiu. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais gíria. Eu sou cria do subúrbio carioca. Eu morei num lugar, nasci, num lugar chamado Cascadura. Caramba, eu saí de Cascadura e estou em Austin. Tudo pelo viés da educação, do aprendizado. Mas olha o que eu também já fiz. Eu estou desenvolvendo um trabalho na plataforma onde eu trabalho. Cara, acho que eu vou voltar aqui mais vezes nos próximos anos para contar o que eu estou fazendo no Brasil. Para a gente também romper um pouco e quebrar com essa síndrome de que só tem coisa boa fora do Brasil. Aí eu voltei com essa reflexão, eu voltei muito empoderado. E aí, para participar desse evento palestrando, você tem que se inscrever. Lá se chama uma application. Você tem que aplicar o seu trabalho para ele ser aprovado por uma banca para você apresentar lá ao vivo. Fiz isso. Eu tinha um trabalho, então, de autonomia e o meu tema foi autonomia para jovens estudantes, como transformar alunos em verdadeiros estudantes. E aí lá fui aceito, apliquei, fui aprovado e falei por 25 minutos. Isso foi em 2017. Foi a minha primeira experiência. Em inglês? Em inglês. E me deu muito medo, porque sala de aula você está mais acostumado com o seu público. Lá eu estava falando com pessoas que estudam educação, pesquisadoras de várias universidades. Aí eu falei numa sala que tinham 250 pessoas, mais ou menos. Eu já estava acostumado com essa situação de ser professor e falar para um público dessa quantidade, mais ou menos. Mas não em inglês, em 25 minutos. E, sobretudo, para pessoas que sabiam muito do tema que eu estava falando. Mas olha, Débora, só para encerrar essa resposta, isso me trouxe mais empoderamento ainda no seguinte sentido. Eu levei vídeo para falar os alunos aqui do Brasil dando depoimento de como essa metodologia que a gente criou nessa plataforma ajudava a aprender melhor. Só que eu voltei para esse evento mais um ano, em 2018, para assistir, e em 2019 eu me inscrevi de novo e fui aprovado, e aí foi minha segunda experiência. E aí, à época, eu já estava pegando toda essa expertise aí de autonomia, mas levando também para a praia da vulnerabilidade. E aí o meu tema em 2019 foi a vulnerabilidade como um movimento de aprendizagem. Eu estava muito, na época, estudando comunidades de aprendizagem.
Como é que as comunidades empoderam as pessoas a perderem a vergonha para aprender melhor. Levei esse trabalho também e foi minha segunda oportunidade de falar lá no SXSW. Mas o resumo disso tudo é que como se dá essa coragem, né? Porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo isso tudo, vendo esse podcast, pensando assim, mas ele nasceu inclinado para isso, com essa coragem. Não. Dá para ver do jeito que ele fala que ele não tem vergonha. Tenho vergonha. Claro que tenho. Tenho medo. Acho que a grande pergunta que esse podcast aqui pode levar nesse episódio é como administrar, como gerenciar esse medo, essa vergonha, e isso não ser capaz de te bloquear, de te impedir por um sonho que eu tinha. Foi uma oportunidade que se abriu, eu agarrei e falei assim, cara, eu vou lá mostrar que aqui na plataforma que eu trabalho, no Brasil, fazemos um trabalho bem bacana de autonomia na hora de aprender. E foi o que eu fiz e sou muito feliz por isso. Isso acabou me abrindo mais portas ainda em outros cenários, mas eu me configuro também muito como essa pessoa que não tem esse medo, essa ousadia. Peraí, tenho sim, mas eu também gerencio isso de uma forma que não me impede. Como? Como? Eu fiz um gesto aqui agora, né? Eu tenho muita coisa do gestual. Racionalizando o processo. Até no jeito aqui de falar ainda há pouco, eu transferi um pouco isso, que é analisando. O que eu perco? O que eu ganho? Por que sim? Por que não? Eu já recuei em várias situações de vulnerabilidade. Acho que eu não vou não. Acho que eu estou com mais medo dessa vez. Essa situação não é para mim agora. Vou me preparar melhor. Eu acho que já aconteceram outras situações que me impedem ir nesse momento para esse desafio. Então, o como é questionando, é se analisando. E aí acho que entra uma palavrinha que não entrou nesse episódio até agora, Débora, que é autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental. E se falando com o coração, é total o que significa autoconhecimento, né? Como eu fui professor de português, eu queria muito brincar com o tema, né? O falando com o coração aqui, ele tem vários sentidos. Você pode falar com o coração, então é como se fosse o seu receptor, para quem você está falando, né? Como se falando para o coração, mas também pode falar com o coração, como se ele fosse um instrumento com que você fala. Dito isso, acho que esse como é das duas maneiras. Como que a gente exercita essa vulnerabilidade? Fala mais com o seu coração, se escuta mais. Falar com o seu coração é se escutar mais, é se permitir se entender, se identificando, se reconhecendo, se permitindo não estou preparado ainda. Como posso fazer para me preparar? Deixa eu bater ali na porta de alguém e pedir ajuda. Deixa eu ir só para assistir, para ver qual é. Por que você já tem que estar 100% preparado para o desafio? Eu, há pouco tempo não, já faz 4 anos, eu me coloquei num desafio de fazer luta. Nunca pensei em fazer luta. E aí entrei num processo de querer emagrecer, sou um cara obeso, e aí lutar também contra a obesidade, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O que eu posso vir a fazer para isso? Cara, eu vou entrar numa luta. Aí pesquisando, vi qual que seria mais interessante, Muay Thai. Puxa, mas e aí que tá? Será que eu tenho condições? Tenho corpo? Tenho estrutura física? E estou fazendo. Faço há 3 anos e meio praticamente, quase 4. Precisei fazer uma pausa nesse momento todo. Inclusive, hoje a gente está aqui nesse podcast. Eu fiz um treino hoje pela manhã de Muay Thai. Então, eu acho que essa coisa do como é você se identificar, você se reconhecer, falando com o seu coração, se ouvindo, se escutando, mas também falando para ele, né? Será que estou no momento apropriado de fazer tal coisa? De encarar esse desafio? Ele é pertinente a mim? Será que ele está vindo apenas como uma pressão de alguém? Ou é uma vontade minha mesmo? Não, isso é da minha essência. Por isso que eu estou fazendo esse gesto. Não, isso vem da minha essência. Então, ótimo. O que eu vou fazer para lidar melhor com isso? Então, eu nunca me imaginei um cara acima do meu peso, fazendo luta, agachando, dando soco. Mas eu estou bem pra caramba. Sou feliz fazendo. Cada vez me apaixono mais pelo exercício ali da luta. E é isso. A vulnerabilidade, ela te traz novas descobertas que você olha para trás e diz, caramba, não me achava capaz de fazer isso há tanto tempo.
Te escutando, me conecto muito com o livro da Shonda Rhimes, o ano em que eu disse sim. O Falando com o Coração vem muito do momento em que para eu chegar onde eu queria chegar, eu precisava deixar coisas para trás. E aí, quanto mais eu me permitia, olha como está conectado com o que tu fala, a aceitar, viver novas experiências, me experimentar em outros lugares, mais coisas legais fluíam. E às vezes o meu racional me leva, não, mas onde é que isso vai me levar? Por que eu estou fazendo isso? E aí me indicaram esse livro. E é muito legal. Fica de sugestão. Shonda Rhimes, o ano em que eu disse sim, porque ela resolveu dizer sim para as oportunidades da vida. E eu estou encantada com a tua clareza do sim para as oportunidades da vida. Eu também gosto de reconhecer, que eu acho que eu falei isso ainda há pouco, saber abraçar as oportunidades, mas tem hora também de reconhecer e identificar. Não estou 100% pronta para isso. Vou deixar passar. Não sei, eu acho que esse seu comentário, Débora, também pode render assim. Será que eu já me arrependi de não ter abraçado uma oportunidade que me apareceu numa certa situação? Sim, não tenho vergonha de dizer arrependimento, mas eu gosto muito de reconhecer isso que a gente está conversando aqui, de falar com o coração. Naquele momento eu falei com o coração e a resposta era não. Naquele momento eu falei com o coração e a resposta era sim. Então eu sempre vou dar essa responsabilidade a o que eu estou sentindo naquele momento. Aí eu acho que é uma outra palavra importante nessa nossa conversa toda, que é o sentir. Dentro desse meu estudo de vulnerabilidade, eu também batizei essa expressão do aprender é sentir. Tem um teórico, veio até o Brasil esse ano para participar de um evento, Antônio Damasio, e ele tem um livraço, dentro de vários livros, mas um livro muito famoso que me tocou para eu também gerar esse projeto todo que eu tenho hoje de aprendizagem. O livro dele se chama O Erro de Descartes. O Antônio Damasio vai questionar um grande filósofo que foi René Descartes, pai do pensamento cartesiano, mas o que ele bate nesse livro do Erro de Descartes é na tese de que a gente não é só fruto do pensamento racional. Então, acho que isso tudo que a gente está falando, do poder do dizer sim, do abraçar... Mas espera aí, qual o aspecto emocional em que eu estou envolvido? Vou trazer um exemplo de uma reflexão que eu fiz essa semana. Eu sou mãe há 2 anos. E eu me peguei pensando, lá quando a Estelinha nasceu, da minha dificuldade de aceitar viver este novo processo. Eu estava apegada ao que eu tinha e ao que eu era. Controladora. Eu não conseguia me conectar. Não é que eu não conseguia me conectar, mas eu não conseguia me envolver com ela e curtir a chegada de um bebê que foi desejado e investido. Porque eu fiz 2 fertilizações. Eu queria muito. Me arrependo. Eu me questionei exatamente isso, Edu, essa semana. Eu pensei, ai, que pena, será que eu me arrependo? Mas é que não tem como eu me arrepender, porque o meu estado emocional e mental de clareza, há 2 anos atrás, quando ela chegou na minha vida, é completamente diferente do que eu estou hoje. Que bom que sempre é tempo de mudar. Porque hoje eu me conecto muito com ela. Eu conto as historinhas, eu dou o banho, eu vou sair daqui, vou buscar ela na escolinha. Olha que privilégio. A gente conversa, a gente janta juntas. Ela come as coisas, ela pega com a mão as coisas do meu prato. Ela come o que eu como. Então, assim, como é importante isso que tu trouxe, sabe? Que bom que tu bateu nessa tecla, porque não adianta a gente ter o peso do arrependimento sem olhar para quem eu estava sendo e o que eu estava sentindo, conectando o sentir há 2 anos atrás. Pois é. Eu tinha um medo terrível de me perder de mim e eu chamei o nosso amigo Márcio Libar. Pelo amor de Deus, Márcio. Estou com medo de virar mãezinha do frufruzinho. Que socorro! E ele me deu a chave. Tem o problema e a condição. Com o problema,
O problema a gente resolve, a maternidade não é um problema a ser resolvido. A maternidade é uma condição com a qual tu vai ter que aprender a viver. Tu vai fazer tudo o que tu quiser, com a condição de que a Estela esteja bem atendida em primeiro lugar. E foi um alívio eu escutar isso, porque eu não tinha enxergado isso. Edu, é sempre um aprendizado estar contigo. Eu que agradeço, Débora. Acho que essa sua declaração ela é muito profunda. Também fui agora sensibilizado te ouvindo a fechar também no outro pontinho, que é essa... De novo, vou usar essa palavra, tá, Débora? Acho que a gente cresce muito com esse imaginário dessa ditadura do sucesso para tudo na nossa vida. Então, tem que ser uma mãe nota 10. A coisa da nota. Tem que ser um filho, uma filha, nota 10. Eu tenho que ser um gestor, uma gestora, nota 10. E essa coisa de autossuficiência, escassez, abundância, a pressão de você estar sempre girando na resposta de que não, eu vou dar conta disso, não, eu vou dar conta, eu vou assumir, eu vou abraçar, eu vou... Calma, tem hora que é honesto dizer, não consegui, não dei conta, errei, fracassei. Mas espera aí, vamos tentar aqui reconsiderar, reconfigurar, adaptar e melhorar um pouquinho essa situação? A gente tem muita dificuldade de enxergar os significados dessas palavras de frustração, fracasso, erro. Não estou fazendo aqui uma apologia de que a gente tem que acordar todo dia, hoje eu vou errar bastante. Não é bem assim. Mas, não, eu vou tentar acertar, mas com certeza eu vou errar. E tá tudo bem. O que eu posso fazer agora diante desse cenário que eu tropecei, que eu falhei nessa relação, nesse projeto, nessa conversa? O que eu posso fazer para ajustar? Então, de novo, falando com o coração é muito a resposta. Fale com o seu coração, se escute mais, reserve um tempinho também para você tentar fazer um exercício, Débora. Eu gosto muito da autoanálise, né? De novo, esse gesto que eu fiz aquela hora é um pouco de escrever. Por que isso aconteceu? Por que isso vem acontecendo repetidamente? Não, acho que isso tem acontecido mais forte de 2 anos para cá. Por quê? Tem um aspecto emocional. Nos 2 últimos anos eu venho passando por uma situação assim, assim, assim. Eu mudei, eu não sou mais aquela mesma pessoa de 10 anos, por conta dessas outras experiências que eu passei. Vai anotando isso tudo. Acho que eu trabalho muito com esse tópico também, Débora, de narrativa biográfica, sabe? Quem eu era no meu primeiro estágio, quando eu tinha ali até 10 anos, depois de 10 aos 20 anos, depois de 20 aos 30, dos 30 aos 40, eu estou com 47 anos. Como é que eu me via no mundo quando eu tinha 37, quando eu tinha 27? Era bem diferente de como eu vejo as minhas relações, o uso do meu tempo, o que significa trabalho, o que significa dinheiro, como é que eu cuido da minha saúde, o que é saúde física, o que é saúde mental. Isso tudo eu fui relativizando. E com certeza quem está nos ouvindo aqui também. Então, como é que isso significa para você? Isso é o falar mais com o seu coração. Acho que ampliar mais essas visões vão trazendo mais esse exercício de autoconhecimento. Sim. Edu, para a gente fechar, voou nosso tempo. Comenta sobre o teu livro Cria Way. É o teu 2º livro. Tu acabou de lançar ele, né? Comenta um pouco sobre esse teu método que tu resolveu compartilhar em forma de livro. Obrigado. Esse livro, estou muito apaixonado pelo projeto. O nome do livro eu criei também em conjunto com a minha parceira de vida, que é a minha esposa, Mariana, conversando com ela sobre a minha intencionalidade de colocar esse projeto no mundo. Ventilei assim, alguns nomes até que a gente fechou. Cria Way. É um nome que ele é múltiplo, porque ele tem um vocábulo, né, uma palavra aí em português, o cria, que tem a ver com criar, criatividade, criança. Cria também é essa gíria do subúrbio carioca, quem é cria da Zona Norte. Mas também tem todo um processo da criação, como eu fui criado. O way, uma palavra em inglês, caminho. Então, o livro ele tem muito esse projeto de criar caminhos.
criar novos caminhos, que foi o que aconteceu muito ao longo da minha trajetória. O livro, Débora, ele é dividido em 3 movimentos, eu chamei de movimento. Movimento 1 eu chamo de As Raízes, que eu conto como fui criado, por isso Criaway, minha criação. Minha criação, como é que minha mãe e meu pai trabalharam na minha mentalidade, como se aprende, como se estuda, o que é sucesso, o que é futuro. É a primeira etapa do livro. O segundo movimento se chama O Poder da Criação. E aí, criação em amplos sentidos. A criação de como eu fui criado para criar também um conceito, um termo, que é o trabalho que eu tenho hoje de aprendabilidade. Habilidade de aprender com vulnerabilidade. Esse livro também é para falar sobre aprendabilidade. Então, esse segundo movimento é sobre esse poder da criação. Mas para você, leitor, leitora, também aprender a criar o seu processo de aprendizagem. Aí a gente vai para o movimento 3, que é o último, que é justamente as sementes para abrir os caminhos. Como é que você pode jogar as sementes para você criar caminhos? Por isso, Criaway, abrir caminhos e você entender o seu próprio processo de aprendizagem. Então, é um livro que eu chamo um livro de autoinvestigação, autoanálise. Nele, Débora, tem mais de 50 perguntas, divididas ao longo desses 3 movimentos. É um livro muito interativo, em que você conversa com você mesma, com você mesmo. Então, eu fui escrevendo de uma forma que parece que a gente está conversando, mas você também, leitor, leitora, parece estar conversando com você mesma, com você mesmo. E esse que é o projeto, esse que é o barato, esse que tem um quê de inovação nesse livro. O livro ele tem uma metodologia de learn by doing, que é o aprender fazendo. Então, o livro impresso tem uns espacinhos ali nas perguntas para você ir respondendo nele mesmo. E aí a proposta é você ler, parar, absorver, refletir. Agora eu vou colocar isso aqui para fora. E aí tem sugestões de músicas ao longo do livro para você parar e escutar. Nossa, essa música me fez pensar nessa pergunta. Tudo de maneira proposital, para você chegar ao final. E não é que tem que ter uma resposta, tem que ter um caminho. Talvez existam caminhos. Por isso essa coisa do Criaway. Acho que eu vou criar um novo caminho agora para minha carreira, para minha vida, para novas experiências. Então é um livro muito amplo, com diferentes significados, e serve para mãe, para pai, para quem é jovem, para quem está na fase adulta. É um livro que eu criei com muito carinho, que é uma mescla, né, da minha experiência de vida, da minha narrativa biográfica, mas também uma sugestão de como a pessoa pode criar para ela um próprio processo de aprendizagem. É isso, Criaway. Tem venda online? Tem venda online, vende nas plataformas, nos marketplaces, e tem também numa versão digital, então as pessoas podem ler, de repente, só pelo celular, na tela do computador, e tem também a versão impressa. Maravilhoso. Olha, eu não tenho palavras para dizer, para agradecer. É sempre um presente te encontrar. A gente se encontra pouco, pessoalmente, mas é sempre muito marcante. Eu estou muito feliz da gente ter gravado esse episódio. Tu é uma pessoa muito importante na minha trajetória, desde a época que a gente se conectou e tudo que a gente já trocou. E eu sou muito agradecida por tu sempre dizer sim para mim. Tu sempre deixar tua porta aberta para me escutar, para me acolher, para me ajudar e para estar aqui trazendo a tua história. Muito, muito obrigada, Edu. Eu que agradeço, Débora. Eu fiquei feliz de ouvir isso, porque eu também aprendi com o tempo que eu recebi também muito sim. Então, acho que é a lógica da vida, né? Essa lei do retorno, a gente também vai compartilhando, porque o que a gente aprende para crescer, a gente também quer jogar para o mundo também crescer com isso. Você é uma pessoa muito querida e o seu projeto é lindo. E por que não estar com o seu projeto lindo? Então, eu vou sempre dizer sim. Posso, de repente, negociar a data. Débora, eu não consigo esse dia, mas consigo no outro. Vamos. Então, sempre que você me chamar, vou estar aqui sempre disposto e a fim de falar com o coração, que acho que é um pouco da minha marca também, de reverberar o que eu sou natural. Acho que a vida é um pouco disso. Naturalidade, as coisas que são mais simples precisam ser ditas e precisam ser faladas. Quero agradecer o seu espaço, sua audiência aqui para a gente compartilhar esses tópicos todos e convidar quem está nos ouvindo aí para a gente trocar mais sobre vulnerabilidade, sobre aprendizagem, que eu acho que faz muito sentido cada vez mais a gente desmistificar essa relação entre esses dois termos.
Maravilhoso, muito obrigada. Galera, vou trazer uma vulnerabilidade aqui. Tenho muita dificuldade de pedir, mas vou pedir. Curte meu canal, compartilha, comenta, manda no grupo do Whats e segue a gente. Eu e o Edu, né? Vai estar aqui no descritivo do episódio. A gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.